Gente, boa tarde a todos. Para nós é uma honra poder estar fazendo mais esse webinar. Já estamos entrando aí pelo 4º mês de eventos. A gente procurou fazer, ao longo desse tempo todo, esses bate-papos. Hoje a gente tem o prazer de estar trazendo 3 clientes super queridos da nossa casa, né, para poder trazer para vocês as experiências vividas durante esse tempo de pandemia. Tá? Então, a gente está contando aqui com a presença do Lincoln Martins, que é CEO do Grupo Esforça. O Grupo Esforça é formado por mais de 20 empresas, dentre elas várias muito conhecidas do público, como Mundo Verde, Taco Bell, Pizza Hut, KFC, Rainha, Topper, Wise Up, além de várias academias, como a Academia do Palmeiras, Ronaldo Academy e o Neymar Esporte. Também temos aqui o prazer de trazer esse bate-papo de vocês, Luiz Urquiza, que é CEO do Grupo Bodytech, que possui atualmente mais de 100 academias espalhadas por todo o Brasil, tá? Contando com mais de 4 mil empregados, 150 mil clientes dentro das suas academias. Tá? E também o nosso querido Vander Giordano, que é vice-presidente institucional do Grupo Multiplan. A Multiplan é a maior empresa de shoppings do país, possui 19 unidades, atendendo a mais de 5.800 lojas dentro dos seus shoppings, com uma frequência anual de 190 milhões de pessoas. Quase um Brasil inteiro passa pelas lojas localizadas nos shoppings da Multiplan. A ideia surgiu conversando muito com o Jorge, com o Bichara, com o Moroni, com os nossos sócios. A gente queria poder trazer um bate-papo hoje um pouco diferente. A gente não vai falar nada de muito jurídico, não, gente. A ideia aqui é trazer para todos como foram os desafios encontrados por esses 3 empreendedores, né? Ou seja, cada um nos seus ramos de negócios. A gente estava até conversando aqui um pouco antes desse bate-papo que eles têm muitas coisas em comum, porque existem academias da Bodytech dentro dos shoppings da Multiplan, muitas lojas do Grupo Esforça dentro do shopping também, então há uma sinergia. A gente nem combinou isso, mas depois, batendo papo, a gente descobriu que isso era uma realidade, né? E a verdade é que estão todos passando, enfrentando esse desafio, e a prova viva é de que a gente consegue se superar, né? A gente estava analisando cada um dos negócios e cada um teve uma solução criativa nesse momento. Então, assim, desde já agradeço muito a audiência de todos e a participação dos nossos convidados. E aí eu queria aproveitar e já endereçar a primeira pergunta para o Vander, né, que eu queria saber o seguinte: como que foi, Vander, os preparativos para as aberturas dos shoppings, né? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no momento de abertura, no momento que começaram a sair as primeiras decisões de flexibilização? Vander, por favor, muito obrigado. Bom, agradeço, João Pedro, aí, em nome do Bichara Advogados, também ao Dr. Gustavo, ao Jorge, que também nos acompanha aqui, pela presença, eu digo pelo convite. Agradeço também aí e parabenizo e saúdo o Lincoln Martins, o Luiz Urquiza, que são grandes parceiros e sempre também apostaram nos nossos empreendimentos, né? Sempre tiveram aí conosco. Afinal, são eles que fazem, né, o nosso empreendimento ser o que eles são. Bom, indo ao ponto, João Pedro, eu diria que no início dessa pandemia, o ministro Paulo Guedes fez um comentário, né, que havia um meteoro caído no Brasil, e nós de shopping centers dissemos que se esse meteoro caiu no Brasil, ele caiu em cima do shopping center, né, porque assim ele atingiu certamente de uma maneira ampla, né, tirando exceção, obviamente, de eventos, pessoal de cinema, todos os outros, de alguma forma, né, operaram com delivery. A aviação ainda manteve alguns voos, etc. e tal, mas os shoppings, os 577 shoppings do Brasil,
que são associados da Abrace, eles foram fechados. Hoje nós temos em torno de 387 shoppings reabertos, tá? Já tivemos 420. É que tem alguns ajustes acontecendo, principalmente no interior do Brasil, né? Porque é um movimento aí dessa pandemia. Mas eu costumo dizer que, assim, primeiro a gente tinha que olhar para dentro da estrutura, né? E se você olhasse ali em março, não era claro o cenário, talvez alguém que fosse otimista achava que poderia ficar 60 dias parado. Mas eu acredito que ninguém esperava que ia ficar mais de 100 dias parados, e hoje, vou usar o exemplo de Belo Horizonte, deve estar 110 dias parado. Eu acho que nem a ciência, nem a economia, nem, enfim, um grande expert explica como que está todo esse tempo parado da forma com que está parado. Mas isso é um capítulo à parte. A nossa preocupação, né, olhando para a estrutura, é dimensionar a estrutura para que ela pudesse passar por isso, fazer os ajustes, né, colocar, hibernar a companhia, a gente teve que hibernar a companhia e preparar para que, quando houvesse o movimento do retorno, né, das operações. E um elo importante na nossa cadeia produtiva são os lojistas. Então, a Multiplan, eu acho que na largada, a gente puxou, né, ali essa tendência que acabou sendo o setor, de, em março, isentar em torno de 50% dos aluguéis, isentar 50% do condomínio e dar um desconto de 100% no fundo de promoção. E abril, esse desconto foi de 100% do aluguel, 50% do de condomínio e 100% do fundo de promoção. É claro que sempre tem que analisar caso a caso, porque, por exemplo, supermercados ficaram funcionando, farmácias puderam funcionar, aqueles tidos como essenciais. Tiveram algumas operações assim do drive-thru. Aliás, o drive-thru é algo que eu acho que veio, né, para ficar ali, é um serviço adicional, é um conforto, uma comodidade adicional para alguns clientes. Teve ali o delivery e o takeaway, enfim, tiveram aí várias adaptações nesse modelo. Eu vou divulgar os números de até abril, que é quando a gente reportou. Então, obviamente, esse número é muito maior hoje. Então, até abril, nós tínhamos concedido em torno de 300 milhões de reais, né, nessas concessões, porque nós não postergamos a cobrança dos aluguéis, não estamos pedindo para receber lá na frente ou fracionar, não. Eles foram isentados. E, obviamente, que essa política ela tem de ajuda, né? Ela tem aí caminhado bem. De qualquer forma, a gente precisava olhar também para quando houvesse o retorno, né? A retomada. Né? Como que a gente poderia estar preparado para isso? Então, nós contratamos inicialmente um infectologista para que orientasse as nossas operações, né? Como poderíamos, né, passar ainda mais segurança, porque o shopping ele sempre foi um ambiente seguro e controlado. Né? Então, como que eu poderia, né, não de uma forma redundante, mas, né, de uma medida adicional, mostrar que aquele ambiente ele poderia operar, obviamente, seguindo regras rígidas, né, de higienização e de controle. Então, nós elaboramos um protocolo próprio e depois também ajudamos a elaboração do protocolo da Abrace, que é do setor, que ele envolve 23 medidas e que esse protocolo foi chancelado, balizado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e pelo Hospital Mater Dei de Minas Gerais. Então, esse aval técnico médico, né, ele permitiu que a gente tivesse aí uma defesa, né,
um processo de reabertura seguro. E essa reabertura envolve ali o tripé, né? Ele envolve 3 coisas. A primeira é o uso de máscara em todo o ambiente. O segundo são as regras de higienização e de educação, né? De higienização é maior limpeza, né? Em pontos de contato, corrimãos, botões de elevador, nos banheiros, nas áreas comuns. E as regras de educação é como ao tossir, você levar aqui o cotovelo, enfim. E o terceiro são as regras de distanciamento. Então, se você colocar ali as marcações no chão, é porque tem decreto municipal que diz que é 1 metro, outro diz que é 1,5 metro, outro que diz 2 metros. Então, se você colocar essas marcações, você acaba contemplando isso. E aí eu abro um parênteses aqui. Olha, eu participei, não só pela Multiplan, mas como pela Abras, desses processos de reabertura. E se eu pegasse todos os 570 municípios do Brasil, eu diria que nós teríamos, talvez, ali 570 ideias diferentes. Então, eu acho que é difícil você falar um pouco na ciência quando você tem 570 opiniões diferentes. Então, essa descentralização desse controle, né, que foi dado, ali foi até uma medida do STF, de certa forma, não ajudou a você homogeneizar o tratamento e os protocolos, né, de um processo de retomada. Então, só exemplificando, teve decreto municipal que estabeleceu a abertura em 4 horas. Olha, se a regra é distanciamento e evitar aglomeração, 4 horas me parece que proporciona, né, uma maior aglomeração. Teve regra que diz que poderia abrir todos os dias, menos domingo, outras que poderia abrir todos os dias, menos segunda-feira, outros que menor de 12 anos não poderia entrar, outros que maior de 60 não poderia entrar, outros que não podia servir bebida alcoólica, uns que diziam que poderia ter medição de temperatura, outros diziam que não. Uns diziam, iam propor que funcionaria dia sim, outro dia não. Em Goiânia, nós temos um lockdown intermitente, funciona 14 dias, para por 14 dias. Enfim, então, um arcabouço, né, de sugestões e ideias, quando, na verdade, são 3 pilares: uso de máscara, higienização e educação, e regras de distanciamento. Ora, e você não poderia punir os ambientes que investiram. Nós investimos muito dinheiro para tornar esses ambientes ainda mais seguros do que eles já eram, né, com todas essas medidas aí que eu falei. Em relação ao controle de fluxo de pessoas, eu tenho o estacionamento, eu controlo o fluxo de veículos, eu tenho a portaria, onde eu controlo o número de pessoas que entram no shopping. Nesse momento, a gente aproveita para aferir a temperatura das pessoas. E cada porta de cada loja é um ponto de controle. Então, assim, não há uma razão lógica por que não podem funcionar esses ambientes seguindo estritamente, né, todas essas lógicas. Enfim, então esses são os desafios, né, do processo de reabertura. Então, nós tínhamos que ajudar os nossos parceiros, né, que são os varejistas, nós tínhamos que olhar a estrutura interna, nós temos também as nossas obrigações financeiras, lembrando que, olha, nem IPTU, que nós pedimos para postergar ou parcelar, foi dado. Não tivemos nenhum benefício, nenhuma isenção, nenhum plano do governo, nenhuma linha de crédito atendeu o setor de shoppings. Tá? Recentemente, tem aí algumas linhas que envolvem BNDES, tem aquele FINAMP, né, que eu acho que é um crédito menor, mas mesmo os varejistas também tiveram uma grande dificuldade para encontrar capital. O custo do capital ficou elevado, né, e a gente vê. Então, o setor olhou, nós olhamos, a Multiplan olhou rapidamente, olha, se eu não ajudar esses caras, eu vou junto também. Então, vamos tentar ajudar. Agora, é óbvio que eu não fui socorrido. Eu também, nem IPTU, os caras me ajudaram com IPTU, ajudaram no sentido assim, pô, o imóvel tem aquela destinação, o governo tirou aquela destinação e eu tenho que continuar pagando os mesmos impostos, né? Entendo. Tem a questão do rombo das contas públicas, etc.,
mas, enfim, é algo que não nos cabe aqui. Então, essa dificuldade, né, de você equalizar, eu diria que foi, assim, tem sido um grande desafio, né? Como a gente pode suportar isso? Lembrando que eu tenho os covenants, né, que eles estouram esse ano, assim, são milhões que a gente tem que pagar, e a gente, assim, o fôlego para ajudar a cadeia produtiva, ele está ali no final. Já tem gente que está se arrastando. E os lojistas estão sofrendo muito, né, assim, pesadamente. Então, eu acho que faltou aí, né, uma homogeneidade no tratamento disso. Acho que mais para frente, na minha próxima intervenção, eu complemento aí com algum detalhe. Desculpa se foi longa essa introdução. Não, de forma nenhuma. Eu acho que o objetivo justamente era esse, né? Ou seja, eu acho que você sintetizou bem. Todo mundo está empassado, principalmente os shoppings. Nós advogamos por alguns outros shoppings também. A gente tem acompanhado isso através de vocês e da Abrace também. E acho que um ponto que você tocou que foi muito relevante é essa diversidade de normas, né? Ou seja, quando o STF julga dizendo que as normas têm que ser harmônicas, né? Elas não têm uma hierarquia entre elas, isso permitiu realmente que cada município, cada estado tomasse a sua deliberação e fizesse com que a gente tivesse que ficar numa procura incessante de normas estaduais e municipais para poder atender sem que a gente esteja violando alguma norma, né? Então, assim, o desafio é realmente muito grande e obrigado pelas tuas palavras. Jorge, por favor, acho que a gente tem mais uma pergunta aí para o Lincoln, não é isso? Sim, eu tenho uma pergunta para o Lincoln. No caso do grupo Sforza, Lincoln, que enfim, é gigantesco, né? Enfim, abrange vários ramos aqui. Como foi para você tratar de tamanhos ramos, enfim, tão diferentes entre si, né? Passa desde alimentação até acessórios esportivos, se adaptar a esses protocolos, a essas novas medidas de segurança. Enfim, deve ter sido, assim, realmente um desafio. Se você pudesse contar para a gente como foi a experiência, seria muito auspicioso aqui para a gente, Lincoln. Claro, Jorge, primeiro um grande privilégio estar com vocês, estar aqui nesta live com vocês. Bom, nós temos vários setores, né? Vamos começar com o setor de alimentação saudável, que é a rede de Mundo Verde de lojas. Nós, com a determinação do fechamento dos shoppings, nós fomos, metade da nossa rede está instalada em shoppings. Então, todos os shoppings fecharam, metade ela fechou. Por mais que nós éramos um produto, vendemos produtos de alimentação saudável e tudo mais, até para grupo de risco, a gente teve que seguir a orientação do fechamento dos shoppings e não mantivemos essas lojas abertas. E as lojas que estavam em rua, a gente conseguiu manter elas abertas por ser essencial. Teve uma semana ali, até no Rio de Janeiro, São Paulo não, mas no Rio de Janeiro tinha uma dúvida até que ponto fechava, porque a gente estava localizado em vários lugares de comércio, então os comércios fechavam e a gente ficava de pé lá. Então teve uma discussão, depois ficou claro lá para o governo, né? Eles também tiveram uma curva de aprendizado do que realmente é essencial e não no comecinho, e a gente manteve as lojas abertas. O que aconteceu? Parte do volume da compra no shopping migrou para a rua. Então, as lojas que ficaram na rua compensou e teve um faturamento até melhor, porque as pessoas acabaram comprando lá. E o shopping zerou, né? O que zerou como aconteceu com os shoppings aí. Claro que o pessoal começou a usar máscara, álcool em gel na entrada, uma série de... Até seguindo todas as orientações, né, do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a gente teve que implantar dentro das lojas para o cliente também se sentir seguro dentro das lojas e não achar que tem um risco de ir até uma loja e sofrer uma contaminação, alguma coisa do tipo. Então, nós fomos bem rigorosos nisso. No nosso setor de restaurantes, nós tivemos uma vantagem que nós estamos no setor de fast food, né, com KFC, pizza e Taco Bell, né, eles são produtos que entregam bem no delivery. Então, nós mantivemos as lojas abertas no delivery.
Então, reduzimos, claro, o time de loja, né? E aí a gente fez um controle maior também de higienização. A Yum, né? A Yum Brands já tem um padrão elevado de padronização, de segurança alimentar. E aí a gente ainda aumentou com as adaptações do Covid, nesse sentido com os nossos funcionários, manuseio de produto, de alimentação, e o delivery começou a crescer muito, né? Depois já estava crescendo no ano passado, já vinha crescendo em 2018. Com a questão, né, do Covid, ele voou assim, porcentagens acima de 70%, 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, no delivery, ele compensou, ele compensou a parte, porque ele não vende tudo que vende no balcão, né, dentro dos shoppings, por exemplo. Então, a gente minimizou, vamos falar, o impacto nisso. Então, foi uma maneira de escape atender nossos clientes através disso. No caso de pizza, foi bem, porque pizza é um produto muito... talvez o produto que o pessoal mais faz, né, pedido na internet, chega bem pra caramba e tal, e aumentou as vendas de pizza aí. Nós temos um setor também, por exemplo, de educação, com a WhatsApp, né? E aí a gente, felizmente, tinha uma plataforma de online desde o ano passado que bombou a plataforma. Muita gente migrou para o online dos nossos cursos e muita gente matriculou no online e fez. E ainda esse é um desafio ainda quando vai realmente voltar o presencial nas escolas, mas pelo menos a gente tem um escape, vamos dizer assim, do online. Claro que o nosso, no varejo também, o comércio, vamos falar um pouco sobre Topper Rainha, os comércios fecharam, né? Tanto em shopping quanto em principais centros onde nós distribuímos, e ali tivemos um impacto grande, e esse impacto só vai voltar na hora que os lojistas voltarem, né, realmente a abrir novamente e vender. Então, ali estávamos sofrendo mais do que os outros setores, que a gente buscou fazer uma defensiva através de outros canais. Realmente é um ano bem difícil, é um ano difícil para entender quanto que vai voltar e vamos falar curva dessa volta de fluxo, tanto em nível de shopping, até de consumo, até da população, porque eu acho que está tendo um alto desemprego, pessoas com poder econômico menor agora, depois dessa Covid, e você sofre um pouco buscar esse mercado para recuperar o que era de 2019. Mas, assim, agora, o que a gente tem percebido também? Todas essas questões sanitárias vão ficar por um bom tempo. Então, as adequações nas nossas lojas, até de restaurante, com aquele painel acrílico, né, e com uma série de procedimentos para trazer segurança divisória entre uma mesa e outra, uma série de coisas que estamos fazendo para proteger e a pessoa ficar segura dentro das nossas lojas e saber que ali é um ambiente que ela pode vir e voltar e que está voltado à preocupação que eles estejam bem dentro das nossas lojas. Então, realmente é um grande desafio. Vários setores, cada um tem que meio que se virar da maneira como que pode atender ao seu mercado do jeito que você pôde, vou falar assim, criativamente fazer durante a Covid. Perfeito. João? Não, obrigado, Lincoln. Realmente o desafio é enorme lidar com todos esses negócios diferentes, cada um com a sua particularidade, né? Eu confesso aqui que a ideia desse webinar, a primeira foi quando meu amigo Urquiza mandou uma mensagem num grupo que a gente tem, que trabalha disso tudo, falando assim, bom, como é que eu faço? A gente abriu uma academia com toda a estrutura, com todo o cuidado em Santa Catarina, e 15 dias depois o governo federal, o governo estadual mandou fechar. Não foi isso, Urquiza? Então, acho que assim, eu queria que você contasse para todos aí. Eu sei um pouco dessa história, porque a gente participa muito junto no dia a dia, mas eu sei o quanto vocês trabalharam para colocar as academias. Fico orgulhoso de ter atuado ao teu lado. Hoje, as academias aqui no Rio estão começando a abrir, né? Então, a gente sabe que o desafio é muito grande, mas eu sei que vocês tomaram muitos cuidados e eu queria que você compartilhasse um pouco do que vocês fizeram nesses últimos 100 e poucos dias aí. Por favor. Perfeito. Obrigado, Pova. Obrigado, Jorge, Matsumoto. Prazer estar com o Wander aqui, com o Lincoln. E concentrando talvez já no tema reabertura, né, que eu acho que é já o tema do momento, né, concordando plenamente com o Wander, que eu acho que a primeira grande preocupação é a questão da segurança
e a segurança realmente está ancorada no tripé que o Wander colocou. É garantir higienização, garantir distanciamento e equipamento de proteção individual, que basicamente é a máscara ou o face shield, né? Então, essa percepção de segurança tem se mostrado determinante na retomada das atividades, né? Então, a percepção do consumidor, quanto mais você leva a sério protocolos, etc., maior a chance do consumidor retornar. Então, isso indiscutivelmente. E seguimos, no caso das academias, um processo muito parecido ao que foi mencionado dos shoppings, que é o setor desenvolveu um protocolo baseado nas melhores práticas do mundo todo, até porque vários países do mundo já estavam no estágio diferente do nosso. Esse protocolo disseminamos junto às autoridades municipais e estaduais para tentar garantir algum nível de padronização, né? Porque é um desafio realmente as diferentes padronizações. Existem 30 mil academias no Brasil inteiro, portanto, nós estamos presentes, o setor, em praticamente qualquer município do Brasil, né? Então, isso a gente tem conseguido, pelo menos nos grandes centros, obter algum nível de padronização na adoção dessas medidas. Um tema adicional em relação à segurança é a questão dos colaboradores, né? Então, eu acho que é uma preocupação relevante. A gente está vivenciando esse momento agora, nós estabelecemos um processo de triagem de retorno. Então, essa triagem de retorno, ela qualifica alguns trabalhadores em função de questões de saúde para o não retorno às atividades que envolvem o atendimento com envolvimento público, né, presencial e público, né? Então, é uma preocupação grande a aplicação dessa triagem de retorno e também um questionário de rotina, que é para você, de certa maneira, identificar aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas que estão contaminadas e, portanto, terão que ficar um período também fora. Então, tem um enorme desafio, não só na largada, como na questão dinâmica, vamos chamar assim, de administrar os colaboradores e terceiros também, né, prestadores de serviço de uma forma geral. Acho que um segundo grande desafio, no que se refere à reabertura, é a questão da viabilidade econômica, né? Eu acho que muitos negócios talvez não sobrevivam depois da reabertura, porque não cuidaram da viabilidade econômica. E aqui eu acho que tem 3 pontos que me parecem assim fundamentais para se atuar. O primeiro é literalmente transformar custo fixo em variável. Então eu acho que isso vai ser uma coisa muito transformacional no relacionamento das academias com seus locadores, para que como as academias evoluem para um modelo mais parecido com um percentual do faturamento na locação do que um determinado valor mínimo, na medida em que a receita é muito incerta, né? Então, transformar custo fixo em variável, na minha opinião, vai ser determinante para a sobrevivência dos negócios num prazo não tão curto, talvez num prazo um pouco mais longo, que eu diria que pode ser no mínimo de 6 meses a 18 meses, né? Então, um período relevante. Segundo, a relação de trabalho. Eu acho que a relação de trabalho com os sindicatos laborais, a gente vai ter que se reinventar. E a gente vai ter que encontrar uma solução que viabilize o emprego, a renda e a empresa, né? Então, eu acho que aqui tem um desafio gigante também. E um terceiro ponto que está vinculado um pouco a isso, né? Na questão da flexibilização do trabalho, é usar e abusar de ferramentas como a medida provisória 936, o layoff, né? A gente implementou agora talvez o maior programa de layoff no Brasil, no setor de academias, foi liderado pela Bodytech. Então, a Bodytech, junto com o apoio aí do POVA e toda a equipe do Bixara, viabilizou a implantação de um programa de layoff independente da medida provisória 936, de muita amplitude no Brasil inteiro. E isso está virando um benchmark no uso do artigo 476 da CLT, e isso independente da medida provisória 936. Então, quem souber, com maior competência, utilizar os mecanismos de medida provisória 936 e layoff, vai poder viabilizar economicamente o seu negócio na medida em que você não precisa retornar às atividades 100% dos colaboradores no momento que as academias reabrem, né? E ainda no item viabilidade econômica, eu acho que passa, sim, por revisitar o escopo do serviço que nós estamos oferecendo. Então, talvez muitas coisas, literalmente, nice to have, é bom deixar para 2021, ou quem sabe para 2022, e voltar ao core do negócio, né? O que é essencial. Então, a viabilidade econômica, resumindo, é transformar custo fixo em variável, como é que a gente flexibiliza e maximiza a relação com os colaboradores, usando toda a influência junto ao sindicato, as medidas provisórias e os artifícios já existentes na lei, como o layoff, e, por fim,
a questão de reduzir escopo de serviço e voltar meio que ao fundamento básico, né? Acho que um outro ponto importante, que a gente está se deparando com isso agora, que talvez seja, inclusive, o ponto mais diretamente associado à sua pergunta, é que a gente descobriu que pior do que uma quarentena é uma segunda quarentena, né? E quem sabe uma terceira, daqui a pouco uma quarta, né? Então, depois de operarmos 9 semanas em Santa Catarina, tivemos academias de Florianópolis fechada. E depois de operar uma semana, tivemos ela reaberta. Então, a gente já está na réplica ou na tréplica, até porque esse ano é ano eleitoral, né? Então vamos falar de réplica e tréplica. Então, em Porto Alegre, operamos 4 semanas, voltamos a fechar em Porto Alegre, e estamos agora sem previsão. Em Curitiba, operamos 2 semanas, voltamos a fechar, sem perspectiva de abertura. Londrina, operamos 1 semana, voltamos a fechar, e o prefeito hoje anunciou que a gente vai ter que abrir amanhã e depois para fechar sábado e segunda. Então, são as coisas que realmente estão enlouquecendo todos nós. Então, dito isso, o cenário é um pouco pior do que a gente imaginou, porque o cenário de abre e fecha faz aquela componente viabilidade econômica se tornar muito pior, principalmente na relação com o locador e na relação com os empregados, com os trabalhadores. A relação com o locador, os custos associados à ocupação e os custos associados a pessoal representam, numa academia, 85% dos custos totais numa academia. Então, isso vai fazer com que o empenho para que haja flexibilidade nessas duas pontas seja muito alto, né? Então, por exemplo, como eu sou representante do setor de academias do Ministério da Economia, eu enderecei já aos 2 secretários nacionais, Bruno Bianco e Dalcomo, um pleito para que agora, na retomada da medida provisória 936, o período mínimo não seja 30, seja 15. E o argumento que eu usei para eles foi, olha, quando fecha uma academia, eu tive pessoalmente falando com o Dr. Garbardo, ele falou, Kisa, quando há um retrocesso de fase, no mínimo 15 dias para reabrir, no mínimo, daí para mais. Então, significa que se a gente conseguir, na medida provisória 936, 15 dias de flexibilidade, isso vai facilitar a idas e vindas na suspensão, na redução de jornada, né? Então, de fato, viabilidade econômica, a questão do abre e fecha e a questão da percepção de segurança dos clientes e o que você faz para os colaboradores, eu diria que vai ser um divisor de águas no sucesso ou não da reabertura das atividades econômicas, em especial, no nosso caso, muito determinante. Kisa, eu sei bem o que você está falando, a gente sempre é surpreendido, né, com essas novidades, o que a gente vai fazer, só para estar todo mundo na mesma página, o que o Kisa falou bem no finalzinho em relação aos prazos de 30 e 15 dias, é porque as medidas provisórias, elas diziam que o período mínimo de afastamento das suspensões dos contratos de trabalho eram de 30 dias, né? Então, vem exatamente em encontro disso que o Urquiza falou, né? Ou seja, você suspende o contrato de trabalho de um profissional, se você tiver que retomá-lo, você tem que esperar mais 15 dias para fazer essa retomada ou teria que convocá-lo. E isso acontece também de forma inversa, né? Ou seja, eu preciso suspender o contrato só por 15 dias. Ah, não, a lei diz que eu só posso suspender por 30. Então, essa flexibilização que o Urquiza falou é super relevante para o negócio, né? Ou seja, o Lincoln estava colocando que a gente teve que ter agilidade, né? Ou seja, as tomadas de decisão nesse momento, elas têm que ser muito rápidas, né? Os comitês de crise que foram criados pelas empresas, eles têm que ser ágeis e criativos, sem deixar de lado a legislação que existe, né? Então, o que a gente vê aqui, né, Urquiza, um pouco do que você falou, é as tomadas de decisão em cima de cada um dos cenários municípios onde vocês têm academia, não é isso? E a boa notícia é que essa sugestão foi muito bem recebida pelos 2 secretários nacionais. Então, eu particularmente estou com uma expectativa razoável que eles possam adotar isso, se não houver grandes impedimentos no plano de sistemas, etc., porque normalmente eles pensam com a cabeça da remuneração mensal, né? E na prática isso levaria a mudar um pouco esse conceito para uma remuneração de meio mês, vamos chamar assim, né? Então, se superado esse problema, eles entenderam claramente a necessidade de uma redução, de um encurtamento desse prazo, como você exatamente explicou. E, Urquiza, só lembrando, assim como a maior parte das pessoas, dos clientes que estão nos assistindo, a medida provisória 936 foi votada, houve algumas alterações e ela está na mesa do presidente para ser sancionada a qualquer momento
Ele tem até, salvo engano, dia 13 de julho para fazer isso, e a expectativa é enorme. E a grande mudança que foi implementada pelo Congresso foi a possibilidade de o Ministério da Economia editar um decreto que permita o elastecimento do prazo, né? Porque só para estar todo mundo na mesma página, no texto original da MP 936, a possibilidade de suspensão dos contratos era de no máximo 60 dias e de redução de jornada era de no máximo 90 dias, não cumuláveis, né? Então, assim, a maior parte das empresas suspendeu os contratos de trabalho dos seus empregados durante 60 dias. A maior parte desses tiveram que retornar às atividades agora, no meio de junho, né? E a expectativa é de que seja possível essa nova suspensão à medida em que os nossos 3 clientes aqui foram unânimes em dizer que a movimentação nos shoppings, nas lojas e nas academias não estão em 100% como eram antes, né? Então, assim, a necessidade de novas suspensões ela vai ter que prevalecer, né? Ou seja, se você tiver que abrir um shopping, você vai abrir o shopping com uma capacidade reduzida, com horário reduzido. Então, nada mais normal que você tenha o direito de poder suspender o contrato de trabalho e, obviamente, usar os benefícios que foram trazidos pela medida provisória, né? Jorge, por favor, eu acho que você tem uma outra pergunta para o Wander, não é isso? Tenho sim, João. Wander, você no início da sua explanação, você mencionou a tempestade perfeita, né? Que é aquele mosaico de legislações que você teve que, enfim, acompanhar e implementar, e também o fato dos shoppings terem ficado desamparados, né? Você disse que, enfim, o governo não ajudou, você teve dificuldades, inclusive, para você renegociar vários assuntos em relação ao negócio. Eu imagino que com isso, Wander, vocês tiveram alguma alteração no planejamento da Multiplan para o futuro, nos seus empreendimentos, inclusive. Por exemplo, o Parque Shopping Jacarepaguá, que vocês estão, enfim, implementando. A gente pode levar isso como premissa, ou seja, a Covid impactou nos seus planejamentos futuros ou não? E se sim, como? Não, certamente impactou a todos, isso é indiscutível. Trazendo um pouco, né, o gancho da minha exposição inicial, né, eles comentaram muito sobre as academias, os restaurantes, os shoppings, etc. E esses setores eles são organizados, criaram ali os seus protocolos. Mas se esqueceram, por exemplo, do transporte público. O que foi feito pelo transporte público no Brasil nesses 110 dias para que pudessem se organizar, né, e ter uma contenção maior desse contágio? Então, essas distorções, né, elas não são justas com o setor privado, setor produtivo. Aliás, essa queda de arrecadação, né, vai comprometer o sistema público de saúde lá na frente, né? Então, há uma preocupação legítima pela saúde e nós todos aqui, o Lincoln, o Luiz, né, nos seus negócios investiram nesses protocolos de segurança, estão fazendo o dever de casa, são lugares seguros, mas, de novo, a gente não vê a contrapartida. Veja no caso do Rio de Janeiro, a história dos hospitais de campanha. O único que ficou pronto foi porque a iniciativa privada ajudou, e me parece que custou muito mais barato e foi entregue de imediato. Os outros que custaram muito mais caro não foram sequer entregues. A iniciativa privada não pode pagar essa conta dessa forma. E essas campanhas de fique em casa, eu tenho dúvida de quem também pede para ficar em casa, se é a coisa correta. Pega os números de Nova York, que o governador Andrew Cuomo relatou, que boa parte das pessoas que foram contagiadas, elas estavam em casas ou em casas de repouso, por exemplo. E o direito dessas pessoas, né, eles foram também protegidos, eles têm direito como todos os outros. Aqui se priorizou a construção de estádios de futebol. Manaus, que ficou emblemático, construiu um estádio, né, que não tem times lá que disputam a primeira divisão ou não tem um volume para um estádio daquele porte.
Será que, ao invés daquele estádio, se tivessem construído 2 hospitais por um valor muito mais barato, não teria ajudado a questão da saúde pública lá em Manaus? Então, essas distorções é que elas se destemperam um pouco, obviamente, de uma pandemia real que existe. Não estou dizendo que ela não é real. Mas a gente precisa olhar também as coisas sobre outro enfoque. Então, não é fique em casa, é volte seguro, circule seguro, saia seguro. Se as pessoas seguirem esses protocolos, você pode ter uma atividade dinâmica e uma atividade da vida, obviamente, desde que as pessoas respeitem essas regras. Elas seguindo, a gente ajuda, né, no controle disso tudo. Indo em relação ao seu ponto, né, é claro, o Jacarepaguá sofreu um delay, né? Se tinha o projeto, a gente desenhava para esse ano, certamente esse ano não é possível, até porque as obras foram suspensas. E é mais um impacto, por exemplo, na economia do Rio de Janeiro, porque o Parque Jacarepaguá é um empreendimento que vai gerar 5 mil empregos direto, e hoje no Rio de Janeiro, que está no estado do Rio de Janeiro, não há nada em construção que vai gerar 5 mil empregos de uma vez só, né? E é um estado que vem combalindo há muitos anos, né? Então, o meu ponto aqui, né, é que a gente precisa olhar as duas vertentes dessa história, e vou repetir, né, porque, assim, sem negligenciar a saúde. Pô, nós investimos em infectologista, eu peguei um infectologista, ele foi andar em todos os nossos shoppings para ver o que estava certo, o que estava errado. Lá as pessoas estão de máscara, de branco, equipamentos de última geração. Compramos aqueles filtros UEPA para colocar no sistema de ar-condicionado, os corredores são amplos, né? O pé direito é alto, compara com um supermercado, né? que tem um contato maior de produto, dessas coisas. Então, esse impacto, Jorge, ele é obviamente relevante nas operações. Olha a administração de caixa da empresa, o faturamento da empresa, ele veio lá para baixo. Sem dúvida, a nossa receita, boa parte é aluguéis. Nós nesse momento, fizemos esse tipo de ajuda que era para proteger a cadeia produtiva como um todo. E lembrando que se o comércio, né, se a ponta final não vende, não adianta a indústria estar aberta e produzindo, porque a indústria estava estocada também. Então, criou-se um grande problema no Brasil, que por mais que a indústria pudesse produzir, ela também, na outra ponta, não tinha como escoar a produção dela. E aí, em relação ao consumo, o que nós notamos? O consumidor, ele está receoso, óbvio que está receoso. Ele não sabe se ele vai perder o emprego, se ele já perdeu, né? A renda dele está comprometida com todas essas variantes. A gente tem visto que o comportamento do consumidor, que ele ficava num shopping antes em torno de 1 hora e 10 minutos, hoje está em torno de 29 minutos, porque não pode alimentação, não pode ter banco, não pode ter aquilo, etc. E tal. Então, o tempo de permanência diminuiu. Em contrapartida, aumentou, a taxa de conversão ela é maior porque as compras são mais pontuais. E aí você vê, por exemplo, o negócio do Luiz. Pô, a Bodytech, como é que não pode estar operando? Assim, porque tem que entender que as pessoas elas vão a uma academia, por exemplo, né, porque elas precisam diminuir o estresse, tem várias doenças, né, comorbidades de cunho psicológico, depressão. Olha a taxa de suicídio, o quanto que ela elevou, né, essas questões, conflitos dentro de casa, violência contra a mulher, quanto que isso não aumentou. E esses direitos e essas pessoas, elas também não devem ser resguardadas na nossa sociedade? Então, eu acho que essas regras, né, deveriam ter sido melhor pensadas em liberados atividades que ajudassem, como, por exemplo, o exercício físico. Então, quanto que não aumentou, né, a questão do infarto ou doenças coronárias, enfim. Então, eu gosto de chamar isso aqui para reflexão, obviamente, sem banalizar a discussão, não é esse. Eu entendo que esse fórum aqui são pessoas que estão num contexto que não é aqui para denigrir nem tripudiar, obviamente, dessa situação horrível que o mundo está passando. Entendeu?
Wander, você sabe que um dos pontos que a gente... Sua primeira fala foi uma preocupação que a gente tem lá no escritório, né? Ou seja, a gente tem funcionado muito bem em casa, né? E todo mundo se questiona quando que a gente vai voltar. Mas eu acho que esse ponto que você falou do transporte público, das aglomerações, na semana passada eu vi uma foto da Estação da Luz em São Paulo, na hora que abriu o trem, ter, sei lá, 500, 600 pessoas saindo ao mesmo tempo, e acho que isso é um ponto super relevante, né? Um ambiente de um shopping, de uma academia super controlado, com equipes de limpeza trabalhando constantemente, com certeza é um ambiente muito mais seguro do que um transporte público, do qual o governo não teve a mesma preocupação, né? Ou seja, chegar para as empresas de transporte público e falar assim, olha, eu vou te ajudar aqui a montar um protocolo, eu vou te ajudar aqui num subsídio para você aceitar menos pessoas no ônibus. Então, assim, me parece que o fluxo da movimentação das pessoas para qualquer lugar, porque nem todo mundo tem condição de pegar um aplicativo ou de ir de carro para o trabalho, é um problema muito maior do que a movimentação num restaurante, numa loja, num shopping. Então, assim, eu fico às vezes um pouco decepcionado de não ter uma ordem estatal vindo com essas orientações específicas, né? Ou seja, o governo está transferindo muito para o empreendedor, fora todos os milhares de informações que ele já tem nesse momento, mais uma preocupação de você ter que montar um protocolo. A gente conversa muito com os clientes que têm recebido notificações do Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho vem com milhares de recomendações e em nenhuma delas ele explica como que aquele empresário vai ter que fazer aquilo tudo sem que ele tenha um custo maior, sem que ele tenha uma impossibilidade de retornar com aqueles empregados. Então, assim, muitas exigências e poucas contrapartidas, né? Então, assim, é um desafio realmente muito grande. Jorge. Obrigado, Wander. Lincoln, em relação ao Grupo Esforça, em termos de projetos para o futuro, como que isso atrapalhou vocês, ou se atrapalhou ou não? Como que vocês estão pensando em lidar com isso para frente? Bom, boa pergunta, Matsumoto, mas eu queria fazer um comentário em cima até de um ponto que o Claro. comentou sobre a não apoio do governo para os empresários, né? Quer dizer, não baixou IPTU, não isentou. A gente tem a gente é sócio majoritário da MC, né? E tem uma subsidiária nos Estados Unidos, né? Só para dar uma referência, o Trump entrou com um incentivo lá que as empresas que mantivessem os funcionários por um ano, ele ia bancar aquela folha. Então, o cara falou, olha, em 4, 5 meses, ele liberou o dinheiro antes, para o cara ter o capital de giro, para a gente ter o capital de giro lá, e a gente se comprometeu a pôr o pessoal suspenso, a folha está paga pelo Trump, e se depois de um ano a gente manteve a folha, vai ser abonado aquilo. Se por alguma razão você resolveu fechar a empresa, qualquer outra coisa, e não segurou um ano, aí você vai ter que pagar aquela conta, né, para o governo americano. E a gente viu toda essa movimentação e segurou muito emprego lá. E aqui a gente não tem visto nenhuma contrapartida para o empresário brasileiro, quem está investindo e tudo mais, na iniciativa privada, de nenhuma ação. Tem uma lei aqui que pode te dar um fôlego, uma outra coisa aqui, mas, de fato, onde o caixa está bem apertado das empresas, não houve nenhuma derrubada de crédito, alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, o crédito ficou até mais caro nisso. Agora, olhando para o futuro, o que nós fizemos? Apertamos o cinto de segurança e não vamos fazer um desenvolvimento de CAPEX esse ano mais. Já foi, né? Esse ano já estamos em julho. Então, a gente tinha restaurantes que a gente ia abrir, lojas do Mundo Verde que ia abrir, outras coisas, nós seguramos e estamos planejando para 2021. Então, é menos empregos sendo gerados também, menos a economia vai girar por conta dessa retenção aí do CAPEX para esse ano. Claro que a gente já teve que fazer ajustes, como o faturamento caiu significativamente, tivemos que fazer ajustes no back-office das empresas, nos contratos, tivemos que fazer alguns ajustes e estamos com uma equipe mais enxuta. Então, por enquanto, este ano, o plano é
vamos segurar os investimentos, vamos fazer os ajustes que precisamos do Covid para que os clientes possam se sentir seguros e estar nas nossas lojas. Ainda está sem definição de quantas lojas, quando que os shoppings vão abrir. Então, a gente também não tem muito planejamento tão claro, porque se abre, fecha, pode, volta, não sabe até que ponto vai ser definitiva essa abertura e os clientes voltarem. Então, acabou postergando todos esses investimentos para 2021. Enquanto que a gente está explorando esse ano, investimentos online. O Mundo Verde tem o seu e-commerce na internet, estamos impulsionando isso. Temos os aplicativos, lançamos um aplicativo próprio, por exemplo, do Taco Bell, que antes a gente fazia com os agregadores, hoje temos nosso aplicativo próprio também. Então, estamos fazendo investimentos tecnológicos para atender o pessoal que está ficando em casa e que não quer sair de casa mais por conta dessa Covid, e como que nós conseguimos levar o nosso produto até a casa deles. Então, essa é a visão para este ano, e segurou. 2021, assim que a gente conseguir voltar a uma certa normalidade, a gente vai acelerar, pisar de volta no acelerador e fazer expansão. Então, praticamente, a gente está com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. Obrigado, Lincoln. Povo? Vamos lá, Urquiza. Me conta aí como é que estão os desafios para o futuro, né? Eu sei que vocês já tinham lançado, até mesmo sem ser por conta de pandemia, a BTFit, né? Que é um curso online, né, para as pessoas malharem, mas eu acho que a presença física, até como o Vander e o Lincoln destacaram, a presença física do dia a dia de uma academia deixa a pessoa muito mais estimulada do que malhar em casa, né? Eu estou malhando no play da minha casa aqui, não é nada mais deprimente, né? Mas a gente não pode parar de fazer as coisas, né? Então, assim, eu não vejo a hora de poder voltar para uma academia. Eu queria que você me contasse até o que vocês debatem na CAD aí, o que é o futuro e que vocês pensam aí pela frente, por favor. Então, acho que a pandemia ela deixou alguns legados positivos, né? Eu acho que um dos legados positivos para o nosso setor, ela acelerou de forma muito determinante o uso do digital. Então, se alguns segmentos, como segmento financeiro, segmento de próprio delivery de comida e tantos outros, já era mais do que massificado o uso dessa solução, no nosso caso, não. No nosso caso, era praticamente inexistente. Por um acaso, nós fomos pioneiros nesse negócio. Lançamos em 2016, final de 2015 e 2016, uma solução 100% digital, que é o BTFit, que opera hoje no mundo inteiro, em português e inglês. O BTFit já possui mais clientes do que a própria rede física, mas sempre foi utilizado por jovens. Então, 95% dos clientes do BTFit eram pessoas abaixo de 25 anos. Então, falando basicamente aqui de geração Z e geração Y, né? Então, o BTFit era uma ferramenta espetacular, mas utilizada relativamente pouco e por jovens. No momento da pandemia, ele passou a ser a solução para um problema real, que é todo mundo em casa, todo mundo sem poder fazer atividade física, na academia, na rua, na academia do seu condomínio, não importa, e, portanto, começaram a surgir inúmeras soluções digitais a toque de caixa, colocando aulas live também pelo Instagram e tantas outras soluções que foram criadas. Então, acho que o primeiro legado positivo é que o mundo digital no fitness veio para ficar. Um recente estudo da McKinsey, ele coloca quais são algumas atividades ou setores que perderam na crise, eventualmente vão ter algum legado positivo, e a gente perdeu muito na crise, óbvio, mas esse é um rescaldo positivo que vai ficar. Então, acho que o primeiro desafio, todos nós vamos ter que repensar a forma como a gente entrega serviço ao cliente. O que talvez seja muito óbvio numa empresa como Magazine Luiza, que é uma empresa puramente omnichannel, que o cliente se serve do serviço dela por qualquer que seja o canal, loja, app com loja, loja com app, o cara compra no app, tira na loja, compra na loja, tira, tudo que é possível fazer, ele faz. Então, é uma empresa puro sangue omnichannel. A gente vai ter que caminhar para isso. Então, não basta ter a solução digital. A solução digital vai ter que estar integrada com a solução física. Então, nós já estamos em piloto, com 6 mil clientes, utilizando uma solução que nós estamos chamando de BT Home. Então, o BT Home, o que é? É a plataforma digital da Bodytech complementar a solução física. Então, no final do dia, o que a gente quer
é que o cliente, onde quer que ele esteja, na casa dele, em home office, num hotel, numa viagem, presencialmente na academia, ele possa se servir ele possa ter acesso aos nossos serviços de maneira completamente integrada. Então, isso eu diria que essa visão de futuro é quase que um consenso do setor, que um legado de uso do serviço digital ficará, porque os clientes perceberam que é possível fazer, sim, atividade física sem estar presencialmente numa academia, mas a gente não acredita de forma alguma que são produtos excludentes. A gente acredita que são produtos complementares, são canais complementares, da mesma forma que alguém um dia disse que não teria mais agência bancária, que não teria loja física, e a gente vê o movimento da Amazon comprar loja física. Então, no final, o que a gente acha é prevalece a necessidade e o interesse do consumidor, que em algum momento vai querer estar fazendo uma aula de indoor cycle com um monte de gente do lado dele, e outra hora vai querer sentar numa bicicleta em frente à televisão na sua casa e fazer uma atividade solitária, né? Então, acho que isso é um consenso. Em relação aos investimentos no setor, é exatamente o que o Lincoln e o Vander colocaram, não vou ser repetitivo aqui. Todo mundo vai para o investimento, que é o básico, que é o que melhora a qualidade e produtividade, mas investimentos em expansão, investimentos em crescimento, todos foram revistos, mesmo empresas que vinham crescendo de forma acelerada, estão revisitando todos esses investimentos, porque, de fato, a incerteza de quanto tempo levará para que o consumidor tenha confiança em retornar às atividades em uma academia, realmente isso é uma grande pergunta, ninguém sabe responder, e mesmo em países que já estão em outro estágio do que o nosso, ainda é observado, você tem um movimento ainda muito inferior ao movimento pré-pandemia, e isso sem levar em consideração a recessão econômica que virá e que vai atingir fortemente o consumo. Sem dúvida, os desafios são muitos. A gente já está chegando aqui já nossa parte final. Eu queria pedir, então, que cada um de vocês deixasse o seu recado, a sua mensagem final aí, para que todos nós pudéssemos conhecer um pouquinho do que vocês têm a dizer. Tá? Por favor, Vander, passa a mensagem aí institucional do Multiplan. Bom, mais uma vez agradeço o João, Jorge, ao Gustavo aí do Bichara, excelentes profissionais. A gente usa os serviços de vocês aí, a gente é muito contente com o trabalho de vocês. Tá? Ao Lincoln, ao Urquiza, sou fã aí do negócio de vocês, gosto da Bodytech, uso muitas coisas da marca aí que o Lincoln trabalha, acho vocês geniais. Eu brinco, eu sei ser empregado, acho que eu sou um bom empregado, mas vocês que são empreendedores, eu acho fantástico, entendeu? Então, parabéns aí pelo sucesso de vocês e a forma, né, resiliente de lidar com situações como essa que a gente está passando. Bom, um ponto. Primeiro, eu não chamo nada de novo normal, tá? Para mim não existe esse bordão. Normal, para mim, é um avô abraçar um neto, é um pai abraçar um filho, é você ir a um restaurante e jantar com os amigos e se sociabilizar. O ser humano é gregário, ele precisa ver pessoas, senão ele tinha ficado nas cavernas lá atrás. Então, isso é uma excepcionalidade. O ser humano, né, vai descobrir a vacina, vão entender todo esse sistema, e o ser humano vai poder voltar a ser ser humano como ele é. E eu diria que disso, né, que a gente está vivendo, se eu fosse olhar para trás em termos de conceito, né, dos shoppings, né, aí adiante, já vem acontecendo, né? Não vai ser muito diferente, que é ambiente mais aberto, mais verde, mais lazer, mais entretenimento, mais cultura, mais arte e comércio, né? Vão ser esses temperamentos. E eu destaco duas coisas: solidariedade. Ser humano, eu espero que, né, que seja mais solidário, as pessoas ajudando uns aos outros, independentemente de cor, raça, né? Isso é um movimento importante. E o segundo, o senso de liberdade. As pessoas vão dar muito valor à liberdade. Elas ficaram ali enclausuladas e viram o quanto que é custoso para o ser humano abrir mão de viver, né? Abrir mão de você respirar o ar puro, de ir à praia, de ir ao shopping, de se entreter com os amigos. Então, eu acho que fica aí esse recado. Muito obrigado a todos vocês. Maravilha, excelente. Lincoln, por favor. Eu só
adiciono minha voz junto ao Wander e Luiz aí em todos os pontos. E de nossa parte, a gente espera que tenha uma solução mais rápida, né, do que está hoje essa pandemia aí, para que a gente possa voltar a uma vida mais, não diria novo normal, mas normal mesmo, realmente como era antes, né? Um brasileiro que é um povo muito alegre, que gosta de se juntar, gosta de passear, fazer happy hour, ir para os restaurantes e tudo, enfim, ter sua vida como era antes, que era uma vida feliz, né? Muita gente buscando, e com essa pandemia muitos hábitos mudaram, e a gente vai se adequar a isso, claro, para atender nossos clientes, mas no fim a gente quer voltar a ver as pessoas, estar junto, comemorar e poder voltar. Eu tenho aqui, eu sou pai de 6 filhos, né? E os meninos não vê a hora de voltar para o estádio, ver futebol, né? Eles ficam ali acompanhando agora futebol sem estádio. Então, quer dizer, tem muita alegria envolvida aí que estamos segurando por conta dessa pandemia uma série de coisas, mas no fim a gente quer voltar a estar junto com as pessoas, estar no escritório, a turma que a gente não vê há muito tempo. Então, eu acho que, assim, do nosso lado, a gente vai atender nossos clientes da maneira como eles quiserem e vamos fazer toda essa questão desse protocolo de segurança para que não tenha essa contaminação aí em frente, pelo contrário, se dissipar. Mas, no fim, a gente quer estar junto novamente com pessoas, porque o ser humano gosta de pessoas e gosta de estar junto com outras pessoas. Então, para nós, espero que logo essa fase passe e a gente continue os trabalhos e voltar a continuar empreendendo no Brasil, investir no Brasil e ver o Brasil crescer novamente. Dúvida, Lincoln, é isso aí. Eu sei que a tua família é uma família empreendedora que acredita no Brasil. E isso a gente tem que voltar ao que era antes. Vai ser duro, mas eu acho que está todo mundo aqui trabalhando bastante para isso, né, Urquiza? Com certeza. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Somos um cliente aí também do Bishara e muito felizes com todo o atendimento que o Bishara nos traz. Um fã enorme aí da Multiplan, por toda a história que ela construiu e pelo empreendedorismo e por tudo que ela faz. Então, o Lincoln também pelos empreendimentos. Então, tremendo prazer estar aqui com vocês, compartilhando a experiência. Eu acho que como mensagem final e complementarmente ao que já foi falado pelo Wander e Lincoln, que eu concordo plenamente, eu diria que eu acho que a primeira coisa é a gente não perder o nível de colaboração que foi estabelecido nesse período, né? Me refiro aqui ao nível de colaboração entre concorrentes e entre setor privado e público. Eu nunca me relacionei de maneira tão intensa com tão excepcionais profissionais na esfera federal, estadual e municipal, no nível técnico, como me relacionei nos últimos 100 dias. Então, eu acho que isso os profissionais do setor público compreendem melhor um pouco o setor privado e todos os desafios que nós temos, e eu acho que a gente também compreende os desafios que o setor público tem. Então, eu acho que a gente conseguiu um nível de colaboração que nós não deveríamos perder. Eu acho que o segundo ponto importante, a transformação digital veio para ficar. Então, em alguns casos, no nosso caso específico, essa aceleração ela veio para ficar. Então, a gente realmente precisa fazer com que isso se materialize em todos os processos, na empresa, na relação com o cliente, na relação com o colaborador. E o terceiro, que eu sempre tento provocar todo o nosso time, é o que a gente extrai de bom desse período tão duro que todos nós passamos, longe das pessoas que a gente gosta, longe do nosso ambiente de trabalho. E aí eu acho que tem coisas muito legais e nada no exagero, né? Então, acho que home office, por exemplo, eu acho que vai ser uma reinvenção. Eu me considero, eu estava brincando aqui antes de começarmos aqui, eu me considerava um dinossauro no que se refere a home office, e hoje eu saí de uma posição extrema para outra, que eu acho que isso é uma solução maravilhosa para algumas atividades, alta produtividade, alto engajamento, alto comprometimento. Então, eu acho que a gente tem que ver o que a gente extrai de bom desse período tão dolorido, para que a gente possa olhar lá na frente, olhar para o retrovisor e dizer, pô, que bacana, olha aqui quanta coisa boa nós conseguimos trazer para o nosso momento futuro. Então, é basicamente isso, complementarmente ao que o Wander e o Lincoln colocaram. Obrigado aí por poder participar dessa live com vocês. Gente, para nós foi uma honra contar com a presença de vocês três aí. O Jorge, tenho certeza que também aproveitou muito. Acho que o objetivo foi atingido. Era poder conversar com executivos de grandes empresas e poder trazer para todos os clientes e para os advogados do escritório
muitos estão assistindo também, e poder entender, né? Porque eu acho que o papel do advogado é entender o sofrimento, a dor do cliente e poder, de alguma forma, colaborar para que isso seja minimizado, né? Os desafios são muitos, mas vocês são a prova viva de que a gente consegue enfrentar e, com certeza, sair mais forte desse momento. Só tenho a agradecer a vocês, agradecer ao Jorge, meu sócio. Vamos seguir em frente. Semana que vem deve ter mais uma pauta cheia de webinários e eu já convido a todos para que possam assistir, tá bom? Muito obrigado a todos e fiquem bem, tá? Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.